linho, não. Não era um linho popular. Jesus disse, ele se vestia de linho finíssimo. Este homem, quando ele andava pela rua, meus irmãos, chamava atenção. Chamava atenção. Dá-nos a impressão até que este homem era solteiro, porque ele não fala a respeito de sua esposa, de seus filhos. Se realmente ele fosse solteiro, quando ele passava na rua, as moças diziam, e as senhoras diriam assim, mas que genro bom para casar com a minha filha. Este homem era rico, ostentava a sua riqueza, mas Jesus ainda continuava falando mais detalhes. Jesus continuou dizendo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Não era somente uma comida mais bem preparada, como os demais judeus usavam fazer na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite é o dia do judeu fazer uma comida gostosa. Assim como lá no Brasil, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, o pessoal, quando dá dinheiro, chega fim de semana, chega domingo, faz um churrasco. Mas os judeus usavam fazer uma comida especial e usam até o dia de hoje, na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, a dona de casa, ela prepara a mesa, pega da gaveta as melhores toalhas, o pai, o chefe da família, ora, e toda a família se reúne na entrada do sábado para comemorar o dia de descanso, o dia do Senhor. Mas este homem, diz a Bíblia, não se regalava somente na sexta-feira, na entrada do sábado, na noite de sexta para sábado. Diz a Bíblia que todos os dias ele se regalava esplendidamente. Então a Bíblia Sagrada nos fala a respeito destas características que não deixavam qualquer dúvida que este homem era extremamente rico, extremamente rico. Mas a Bíblia ainda fala a respeito de mais algumas coisas a respeito deste homem. Diz a Bíblia Sagrada que este homem, ele tinha uma casa. E esta casa, meus amados, era uma casa conhecida na cidade. E esta casa era conhecida na cidade a ponto de que mendigos iam à porta desta casa. Este homem, portanto, tinha uma casa que se destacava na cidade. E a palavra de Deus, nas entrelinhas, nos indica ainda que este homem era conhecido pelos mendigos como um homem até certo ponto liberal, de tal maneira que os mendigos iam à porta da casa daquele homem. Agora pense entre você na mente de um mendigo. Na porta de qual casa você vai? De alguém que lhe dá alguma coisa ou de alguém que não lhe dá nada? Você vai na casa de alguém que vai lhe dar. Põe-se na pele do mendigo. Você não vai no lugar onde não tem nada. Você vai pescar onde tem peixe. E a Bíblia diz que mendigos jaziam à porta da casa deste homem rico. Jazia à porta deste homem rico. O que é jazer? Jazer é estar de uma maneira permanente. Ou seja, os mendigos se acampavam. Sabe o que é isso? Mendigos se acamparem na porta da mansão deste homem. A palavra de Deus ainda continua nos falando a respeito das características deste homem rico, que a Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo falou que ele existiu. Jesus não está dando uma ilustração, ele disse existiu este homem. Jesus continuou dizendo ainda que este homem era profundamente amante da sua família. Você sabe, meus irmãos, que quando uma pessoa está numa situação de desespero, ele pensa primeiro em si.
Primeiramente ele pensa em si, depois que ele pensa nos outros. A não ser que realmente ame outra pessoa. Então, por exemplo, nós temos alguns relatos de mães que se sacrificaram, que morreram para defender um filho. E nós vemos que este homem aqui tinha um profundo amor pela sua família, porque quando ele estava numa situação difícil, desesperadora, diz a Bíblia Sagrada no verso 28, que ele se lembrou da sua família. Ele se lembrou dos seus irmãos. Dá-nos a impressão que o seu pai e a sua mãe já haviam morrido. E ele se lembrou dos seus irmãos. Numa situação desesperadora, ele lembrou-se da sua família, ele lembrou-se dos seus irmãos. Olhem só, meus irmãos, as qualidades que este homem tinha. Ele era rico, ele, diz a Bíblia, tinha uma casa. Nessa casa os mendigos vinham para buscar alimento. Era um homem generoso, era um homem liberal para dar coisas da sua mesa para os mendigos. Mas a Bíblia ainda fala a respeito de uma característica relativa à vida espiritual deste homem. Nos diz no verso 29 que na sua casa havia o que? Havia a Bíblia. Ele tinha a Bíblia na sua casa. Tanto é que quando ele fala com Abraão a respeito da sua família, Abraão disse, eles têm lá a Bíblia. Eles têm os profetas e eles têm Moisés. Olha, meus irmãos, as qualidades deste homem. Mas você diz assim para mim, mas pastor Humberto, ser rico é ter qualidade? Para você pode ser que não seja uma qualidade, mas para o contexto religioso da época, sim, era uma grande qualidade. Por quê? Porque os judeus pensavam como pensam hoje, um grande pedaço do mundo evangélico, especialmente das igrejas chamadas igrejas neopentecostais ou carismáticas. Eles acreditavam que o fato de alguém ter dinheiro, ter riqueza, ser abençoado materialmente, era sinônimo de que esta pessoa estava bem com Deus. Para um judeu naquele tempo, a pessoa estar mal financeiramente era sinônimo de estar mal com Deus. E a pessoa estar bem financeiramente era sinônimo de ter salvação, de estar ao agrado de Deus. Tanto é assim que quando um dia Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, o que os discípulos disseram depois de Jesus dizer isto? Os discípulos disseram, mas Senhor, mas então quem é que vai entrar no reino dos céus? Os discípulos responderam assim, mas quem é então que vai entrar? Por quê? Porque eles pensavam exatamente isso. Eles pensavam, se o camarada é rico, é porque ele está bem com Deus. Então por isso os discípulos perguntaram, mas Senhor, se aquela pessoa que está bem com Deus, que é rico, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, que ele entrar, o que só para os pobretões? Quem é que vai entrar então? Porque esta era a mensagem, esta era a ideia, esta era a filosofia que havia no judaísmo de então. E essa também é a filosofia que está sendo pregada em muitos meios evangélicos, que colocam a prosperidade material como sinônimo de bem-estar com Deus. E a Bíblia então nos mostra exatamente por isto, por esta razão, Jesus enfatiza tanto esta questão da riqueza deste homem. Por esta razão, Jesus dá detalhes. Ele podia simplesmente dizer, havia um homem rico, ponto. Não. Jesus foi claro, foi enfático. Esse homem era rico, se vestia como rico, comia como rico, vivia numa casa de rico. O homem era rico mesmo. E agora, meus amados, o mais incrível de tudo isto é que nós vemos que este homem chama Abraão, que representa tipologicamente Deus, chama Abraão de pai. Ele diz, pai Abraão,
Você pode acompanhar na sua Bíblia, no versículo 24, diz a Bíblia: então clamando disse: Pai Abraão. Então veja, este homem chamou Abraão de pai. Agora você diz: ah, pastor Humberto, mas chamar Deus de pai qualquer um chama. Mas aí que vem o mais incrível de tudo. Olha só, no verso 25, diz assim a Bíblia Sagrada: disse, porém, Abraão, o que Abraão disse? Filho. Abraão o chamou de filho. Realmente ele fazia parte do povo de Israel. Ele fazia parte do povo de Deus. Ele fazia parte da igreja do Antigo Testamento. Ele chamou Abraão de pai e Abraão também o chamou de filho. Agora vejam, meus amados, este homem era o típico homem que todo pastor gostaria de tê-lo como membro da igreja. O homem era rico, o homem era generoso, o homem tinha uma casa boa, podia hospedar o pastor Humberto quando viesse pregar lá na igreja deles. O homem, a Bíblia nos mostra que fazia parte do povo de Deus. O homem tinha a Bíblia em casa. E agora você diz assim: ah, pastor Humberto, ter Bíblia em casa, qualquer um tem Bíblia. Não, meu irmão, naquele tempo não. Naquele tempo, para ter Bíblia em casa, tinha que ter muito dinheiro e muito desejo, porque naquele tempo a Bíblia era escrita à mão, era em pergaminho. E olha, você sabe, meus irmãos, para escrever uma Bíblia em pergaminho, não é qualquer um que escreve, não. Para alguém escrever uma Bíblia em hebraico, até os dias de hoje, tem que ser um rabino, tem que estar trancado lá dentro de uma sinagoga. Essa sinagoga tem que estar voltada em direção a Jerusalém, e ele só pode escrever ali, naquele momento. Se ele chega a errar uma letrinha, ele tem que rasgar tudo, colocar fora. Não tem esse negócio de apagar, não. Ou escreve tudo certo, ou não escreve nada, porque com o cuidado que eles tinham de que fossem transmitidos de geração a geração a Bíblia exatamente como ela foi escrita. Então, ter uma Bíblia, olha, a pessoa tinha que ter realmente um desejo muito grande de ter uma Bíblia. E esse homem, a sua família, ele tinha lá na sua casa, ele tinha Moisés e os profetas. Agora, meus irmãos, veja a qualidade deste homem. E a Bíblia Sagrada diz, meus amados irmãos, que este homem, que era tão rico, que era tão exemplar, que era tão admirado pela sociedade, tão admirado pela igreja, tão admirado pela comunidade do qual ele participava. Possivelmente, quando este homem chegava na sinagoga, todos os sábados pela manhã, as pessoas diziam: oh, chegou o homem rico, chegou o irmão fulano de tal. Quem sabe, meus irmãos, eles tinham até lá uma fileira de cadeiras naquela sinagoga, que já fosse sempre ocupada por ele. Ele era altamente respeitado. E diz a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, que este homem vivia daquela maneira exemplar. Mas Jesus, ele fala uma outra coisa. Jesus, ele diz: havia também certo mendigo. E agora Jesus começa a falar a respeito das características deste mendigo. E Jesus primeiro diz assim: este mendigo era coberto de chagas. Olha só, Jesus começa a fazer um paralelo entre um e o outro. O homem rico era coberto de quê? De linho finíssimo, da cor púrpura. O mendigo era coberto de quê? De chagas. Olha a roupa do homem, cheio de trapos, de andrajos, coberto de chagas. Agora, meus amados, ser coberto de chagas naquele tempo era terrível. A pessoa que tivesse chagas no seu corpo era considerado imundo. Era considerado imundo. Sabe o que é isso? Ele não podia conviver com a sociedade. Ele não podia estar junto numa igreja como esta. Se chegasse um homem coberto de chagas e entrava, o povo saía. Não podia entrar. Ele não podia ir na sinagoga.
O rico chegava na sinagoga, oh, chegou. O pobre não podia nem entrar na sinagoga. Não podia nem entrar. Agora, meus amados, o que mais a Bíblia Sagrada fala? A Bíblia diz que aquele homem desejava alimentar-se. Olha o desejo dele. O sonho dele, sonho de consumo dele era tão pequeno. Não sei qual é o seu sonho de consumo, você ter um carro bonito, um Porsche, ou você ter uma casa muito linda, eu não sei. Ou comprar uma fazenda no Brasil, se mudar para lá, voltar para lá, eu não sei. O sonho de consumo deste rapaz era comer. Sabe o que é isso? O sonho dele era comer. Bastava ele comer. O seu desejo era comer um pouco de comida. O sonho dele, o desejo era alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, que os companheiros, quem eram os companheiros deste homem? Os companheiros deste homem eram os, quem? Os cães. E os cães? Agora, meus amados, os cães, cão na Bíblia representa imundícia, impureza. Quando o judeu quer insultar outra pessoa, chama de cão. Cão. Agora, meus amados, esses eram os amigos deste homem, os cães, que vinham lamber-lhe as úlceras. Agora veja só o paradoxo. Quem olhasse para o homem rico diria o quê? Esse homem está bem com Deus. Quem olhasse para o mendigo diria o quê? Esse homem está perdido, está ralado. Esse aí já está determinado que ele está no fundo do inferno. Acabou para ele, não tem chance para ele. É um miserável. É um miserável. E agora, meus irmãos, veja, ele era miserável, os homens o consideravam miserável pelas duas razões pelas quais os judeus entendiam que alguém estava mal com Deus. Primeiro, porque ele era pobre. Segundo, porque era doente. A Bíblia Sagrada diz que um dia Jesus estava passeando e tinha ali um homem cego de nascença e os discípulos perguntam para ele. O que os discípulos perguntaram para Jesus? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque essa era a mentalidade. Assim como eles pensavam que ter dinheiro está bem com Deus, eles pensavam que ser pobre está doente. Essas duas razões eram sinônimo de desgraça, de maldição, de miséria. Logo pensava, está amaldiçoado. É maldição hereditária. Ou ele pecou, o avô pecou, a tataravó pecou, o pai pecou. Veja, meus irmãos, como se assemelham. As mesmas doutrinas que havia naquele tempo continuam existindo nos dias de hoje. A mente do homem continua igual. As heresias lançadas por Satanás continuam as mesmas. E Jesus está tratando exatamente deste assunto, deste tema, neste momento. E agora, meus amados, Jesus faz ele faz agora um paralelo contraditório entre estes dois homens. E é interessante que mais tarde, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, Jesus volta a fazer exatamente o mesmo paralelo. Só que aqui, a quem Jesus chama de rico, lá em Apocalipse 3, Jesus chama de igreja de Laodiceia. E aqui, a quem chama Jesus de Lázaro, lá, Jesus chama de igreja de Filadélfia. Agora veja, meus amados, a situação destes dois homens. A Bíblia diz que este homem rico morreu. Jesus primeiro fala na morte do mendigo, mas eu vou primeiro falar na morte do rico. Jesus diz que esse homem rico morreu. Agora imagine, pastor José Lopes, não sei se esse homem morreu de repente, não sei se ele ficou adoentado e os dias se passaram, ele veio a morrer, mas imaginemos que ele tenha ficado adoentado por algum tempo.
E lá chegava o rabino da sinagoga, lá chegou o principal da sinagoga onde ele frequentava, e quem sabe dizia assim: irmão rico, como é que o senhor está? Ele dizia assim: olha, eu estou me sentindo mal, não melhoro, já vieram os melhores médicos, não melhoro. Quem sabe alguém batia assim na perna: não, Deus vai te abençoar, rapaz, tu é homem bom, olha só, Deus tem te abençoado tanto, vai estar tudo bem contigo. Quem sabe chegava o rabino e passava a mão na cabeça dele e dizia assim: não, meu irmão, olha, o Senhor Deus, Jeová, vai te curar. E quem sabe lá nos últimos dias em que ele está bem, já quase como moribundo, chega alguém e diz assim: meu irmão, é o seguinte, se Jeová não te curar, com certeza os portais celestiais vão estar abertos para ti. Porque olha como Deus tem te abençoado, tu tens dado esmola para os pobres, para os mendigos, tu tens sido fiel na sinagoga, tu não falta culto, todo sábado está lá na sinagoga, nas campanhas de libertação tu está lá, está sempre lá. É um homem tremendo. E aí, meus irmãos, de repente surgiu a notícia: morreu o irmão rico, morreu. E passa, cruza na vila um para o outro: morreu o rico, morreu o rico, morreu o rico, morreu o rico. E se junta aquela multidão se junta e prepara o corpo daquele homem com os melhores perfumes, com os melhores bálsamos, o enrolam nos melhores panos, nos melhores lençóis. Aleluia. E no culto fúnebre daquele homem, meus irmãos, e no culto fúnebre daquele homem, o pastor da igreja se levanta, se põe na cabeceira do morto e começa a dizer: irmãos, nós temos aqui o nosso irmão rico que partiu para a eternidade, homem exemplar, homem de uma boa família, homem íntegro, homem de uma boa educação, homem que não faltava os nossos cultos, homem que dava esmola para os pobres, o homem que Deus testificava a respeito dele, de como ele era abençoado pelos bens materiais que ele teve, um homem abençoado, um homem que amava a sua família. Os portais eternos se abriram e certamente nesta hora o nosso irmão já está no seio de Abraão. Meus irmãos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pela vida deste homem, agradecendo a Deus porque ele foi salvo, que ele já está na glória. Mentira, era tudo mentira. Tudo mentira, tudo uma religiosidade vã. Tudo apenas um formalismo religioso. O homem estava no inferno, a Bíblia diz. Nós lemos, Jesus disse, ele estava no inferno, em tormentos. Agora, meus amigos, o rico disse: pai Abraão, eu te imploro que o mandes da minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm a Bíblia, eles têm Bíblia, ouçam-na, leiam-na, obedeçam-na, sigam-na. Mas, irmãos, quando Abraão disse, eles têm a Bíblia, o que é que o rico disse para Deus, para Abraão? Disse: não! Bíblia não! Aqui está a resposta: Bíblia não. Louvorzão sim, coreografia sim, dramatizações sim, festinha sim, convivência sim, pizza junto sim, bolinho junto sim, churrasco junto sim, tudo isto tá bom, mas Bíblia não. Bíblia não. Bíblia não. Estudo bíblico não, escola dominical não, Bíblia não. Não, Bíblia é muito pouco para eles.
Bíblia é muito pouco para eles. E olha, meus irmãos, o que ele diz no verso 30, ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, ele sabia que os atos deles não estavam de acordo com a Bíblia, mas a Bíblia era insuficiente para que eles se arrependessem. É exatamente o que acontece nos nossos dias. Muitas vezes a gente chega e explica, mostra na Bíblia para alguém, ele diz: ah, pastor, tudo bem, o senhor falou tudo isso, está certo, mas só se Deus falar comigo. Eu só obedeço se Deus falar comigo. Eu só deixo de fazer esse negócio aí, eu só obedeço esse trem aí se Deus falar comigo. Eu tenho que ter um sonho, tem que aparecer um anjo. É exatamente a mesma coisa que acontecia com aquele homem. Bíblia não, Senhor. Bíblia é muito pouco, não. Tem que ressuscitar o morto. Para os meus irmãos se arrependerem, tem que ressuscitar morto. Eles têm que ver um milagre grande, tem que ver uma bola caindo do céu, tem que ser uma coisa muito forte, muito grande. Aí sim, mas só se está... Aí não adianta. Não. Bíblia para eles, Senhor, não adianta, Deus. Mensagem do pastor para eles não adianta, Deus. Deus, Pai, manda ressuscitar o morto. É só essa maneira para eles acreditarem, só essa maneira para eles se arrependerem. Esta era a nossa situação, Deus. Nós vivemos nestes dias. Jesus, quando se reporta lá em Apocalipse capítulo 3, quando ele fala dos últimos tempos, ele fala exatamente a mesma coisa da igreja de Laodiceia, da igreja rica, que diz: eu sou rico, sou abastado, não tenho falta de coisa alguma. Mas Jesus disse: tu és o morno, tu não é nem quente nem frio, não é nem bem do mundo, nem bem da igreja, não quer nem muito as coisas, não quer o inferno, mas também não quer o céu, está no meio, está em cima do muro, não se decide, não se define. As pessoas olham para você e dizem: oh, abençoado, olha só isso e aquele outro, mas não se define, não se decide, está no mesmo caminho do rico, não quer nada com Bíblia, não quer a palavra de Deus, não quer no que está na Bíblia. Tem que ter um sinal, tem que ter um milagre, tem que Deus falar. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus me mandou pregar aqui esta noite. Eu não pensava em pregar, eu não esperava em pregar, aleluia. Deus te mandou aqui para ouvir-me, e Deus mandou eu aqui para falar, porque Deus te ama. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes algum pregador diz: eu não sei porque estou pregando isto. Eu sei porque estou pregando. Eu estou pregando isso porque Deus te ama, 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 e Deus não te quer ver neste lugar. Eu vou pedir que você diga uma frase bem alta, de maneira que você escute você falar. Diga assim: Deus me ama. Diga bem alto: Deus me ama. Diga mais uma vez: Deus me ama. Diga mais uma vez: Deus me ama. E porque Deus te ama, você está ouvindo isto, porque Deus não quer que você vá para lá. Oh, lamanda gamara sharamagala sharabahai. Urabaganda gamara shandaramagalaraya. Uramanda galara halama shuriganda laraugaramasturikarahai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, a minha família, meus irmãos são como eu. Eles só aceitariam a tua palavra se visse um sinal muito grande. Bíblia é muito pouco para eles. Mas lá diz a Bíblia que estava Lázaro. E qual a diferença do rico e do Lázaro? A Bíblia Sagrada diz que o Lázaro estava lá assentado na porta do rico. Agora pense comigo, meus irmãos, qual o motivo que levaria Lázaro a ser crente?
Qual o motivo que levaria Lázaro a acreditar na Bíblia? Lázaro tinha tudo para dizer: esse negócio de Bíblia é uma bobagem, uma besteira. Esse negócio de Deus não existe. Se Deus existisse, não estaria desse jeito aqui. Mas Lázaro estava lá. Ele não tinha saúde, ele não tinha dinheiro, ele não tinha comida, ele não tinha amigo, ele não tinha dignidade perante os homens, ele não tinha absolutamente nada. Pense uma coisa em que o homem pode ter, Lázaro não tinha. Lázaro não tinha, Lázaro não tinha. Pense em alguma coisa, ele não tinha. Pense em carro, não tinha. Casa, não tinha. Família, não tinha. Saúde, não tinha. Amigo, não tinha. Convivência, não tinha. Ola magarshuli barashanda galahaya, urabakanda la shura bahaya. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Mas Lázaro tinha aquilo que é mais precioso que um homem pode ter, é a fé inabalável do que diz a Bíblia Sagrada, do que diz a palavra de Deus. Oh, aleluia. Lázaro estava lá sem nada, mas ele dizia: Senhor, ainda que eu não tenho nada, ainda que a teologia diga que eu sou miserável, ainda que esses pastores de prosperidade dizem que eu estou indo para o inferno, eu creio na tua palavra. Senhor, eu posso não ter saúde, mas eu creio em ti. Eu posso não ter vida, mas eu creio em ti. Eu posso não ter amigos, mas eu creio na tua palavra. Nada, nada, nada pode tirar a fé que há no meu coração. Isto é ter fé. Fé no que diz na Bíblia. Oh, glória a Deus. Fé na palavra. Independe das circunstâncias. Se está escrito, acabou. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vem cá, meus irmãos, vem cá, pastor Ezequiel, vem cá. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Alabayashuri bakanda ramaganda lashara mugandabri astura mahai. Aleluia, aleluia. Olha aqui agora, eu vou trazer uma outra questão importante da fé da igreja primitiva e da fé que os judeus tinham. Tanto os judeus quanto a igreja primitiva também acreditava que cada crente tinha um anjo. Por isso que quando Pedro, depois que saiu da cadeia, apareceu lá, o que a menina disse? O anjo de Pedro está aí. O anjo de Pedro está aí. Aleluia, glória a Deus, amém. E eles acreditavam que quando alguém morria, este anjo que Deus havia designado para cuidar dessa pessoa, iria conduzir a pessoa aos portais eternos. Mas agora, meus irmãos, olha o que Jesus diz. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, meus irmãos, que um dia Deus se levanta dos céus. E a Bíblia não diz que Deus chamou um anjo, mas a Bíblia diz que Deus chamou anjos. Anjos, aleluia. Verso 22 de Lucas 16 diz: anjos no plural. Oh, glória a Deus. Eu não sei se Deus chamou 5, 10, 15, 20. Eu não sei se foi 100. Oh, glória a Deus. Uramaia, Charamagaia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos sabem, irmãos, a nossa igreja fica bem no centro de Porto Alegre, bem nas duas principais avenidas
avenidas que saem de Porto Alegre, vai de quadra a quadra a nossa igreja ali. E uma das partes fica para a Avenida Farrapos, que é a avenida onde fica o aeroporto de Porto Alegre. Então quando chega lá o presidente da República, agora presidente da República, chega o ministro, então eles entram pela Avenida Farrapos e vão até o centro, vão até o Palácio do Governador e passam pela frente de nossa igreja. E é bonito o pastor José Lopes, quando a gente vem aqueles batedores da polícia do exército, vem aqueles batedores da polícia militar, naquelas motos Harley Davidson ou Amazonas, aquelas motos, né, um ronco, e vem eles na frente, e vem lá 5, 6, 7, 10, oh glória a Deus, e lá atrás vem o senhor ministro, lá atrás vem a senhora presidente, oh glória a Deus. E eu imagino exatamente isto acontecendo aqui no versículo 22, aleluia, glória a Deus. Um dia Deus se levanta lá no seu trono e Deus diz para os seus anjos, oh aleluia, hoje vai acabar o sofrimento do meu servo Lázaro, hoje eu vou tomar providência na vida do meu servo Lázaro. E quem sabe algum anjo pergunta, Senhor, o Senhor vai curá-lo? Não, eu vou dar coisa melhor que cura, eu vou dar a minha glória para ele. Ele foi fiel, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E lá está Lázaro, e de repente Lázaro sucumbe, mas diz a Bíblia que quando Lázaro sucumbe, diz no verso 22, os anjos do Senhor o levam, oh glória a Deus. Imagina, meus irmãos, aqueles anjos mais garbosos entrando lá no paraíso, entrando na glória, aleluia. E alguém, quem sabe, pergunta, quem é que vem aí? Vem um apóstolo? Não. Quem é que vem aí? Vem um bispo? Não. Quem é que vem aí? Vem um rei, o presidente? Não. Quem vem aí? Vem um mendigo, mas fiel, aleluia, um fiel, um homem que guardou a minha palavra, um homem que creu na minha palavra, apesar das circunstâncias, que não dependeu de um milagre, que não dependeu de que alguém ressuscitasse, ele creu porque creu. Eu sinto a glória de Deus aqui, a unção do Espírito Santo está aqui, o poder do Espírito Santo está aqui. Obrigado, irmãos, podem sentar. Em que situação nós estamos? É o que o Espírito de Deus pergunta. Em que situação nós nos encontramos, pastor Marcos? Oh, aleluia. Na situação do homem rico, ou na situação deste homem chamado Lázaro, que creu incondicionalmente na palavra, nas promessas de Deus, que não negou a sua fé,